Olá, sou Francisca de Souza Silva, aluna da Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologia para a Educação EMANET, curso de licenciatura em Pedagogia. E agora irei apresentar o meu relatório de estágio curricular supervisionado nos anos iniciais de ensino fundamental. Como supervisor, nós temos Fernando Lopes. Introdução. O estágio curricular supervisionado é a disciplina que propicia a vivência de trabalho e a atuação como profissional na área de formação para o aluno do curso de graduação e é constituído por atividades práticas de aprendizagem realizada de forma presencial em empresas ou órgãos públicos que possuam profissionais e serviços adequados aos componentes curriculares da graduação. Atividade desenvolvida no estágio. A primeira atividade foi a entrevista com a professora do ensino fundamental, séries iniciais. A segunda atividade, elaboração de planos de aula. E a terceira etapa, elaboração e apresentação do relatório de estágio. Vamos para os resultados de experiência da primeira atividade. A entrevista mostrou a realidade vivenciada pela professora. Infelizmente, o ensino remoto, no ponto de vista da entrevistada, não está sendo suficiente para alcançar todo o seu alunado, pela questão da desigualdade social. Conhecer a realidade que os professores estão enfrentando foi essencial para entender que não está sendo fácil essa forma de ensino, em vista que muitas escolas não têm estruturas tecnológicas que supram a necessidade de todos os docentes e discentes. Percebi que os professores tiveram que se reinventar e buscar apoio junto à equipe pedagógica para criarem planos de ensino que incluam a todos, principalmente os mais vulneráveis, que não têm acesso à tecnologia. Apresentação dos resultados da atividade 1, referente à aprendizagem. Diante do momento que o Brasil vem enfrentando na educação, por consequência do novo coronavírus, posso dizer que o conhecimento adquirido foi essencial para entender as dificuldades e anseios pelos quais os professores estão passando. Essa mudança drástica do dia para a noite exigiu que os docentes assumissem o processo de planejamento, criação e adaptação de novos planos de ensino que se adequem à realidade do aluno. A problematização. A atividade me proporcionou entender as dificuldades vivenciadas pelos profissionais da educação. Em seus relatos, a maioria fala da falta de habilidades com a tecnologia, como também com a edição de vídeo, para entregar um conteúdo de qualidade a seus alunos. Isso realmente é um problema a ser analisado. Apresentação dos resultados da atividade 2. Experiência. Conhecer a BNCC e como funciona na prática foi muito importante, pois foi a partir de estudos mais aprofundados que entendi melhor as áreas de conhecimentos e habilidades a ser utilizadas de forma adequada em meu plano de aula. Os planos de aula elaborados com embasamento na BNCC traz todo um diferencial pelo fato de especificar com clareza o conteúdo a ser trabalhado. Foi uma experiência incrível, proporcionou bastante aprendizado para a realização dessa atividade. Busquei suporte na BNCC e compreendi que os planos de aula
agora ficaram bem mais fácil de ser elaborados, devido ao código que a BNCC dispõe para facilitar a elaboração do plano de aula. Apresentação dos resultados, atividade 2, referente à aprendizagem. Os conhecimentos adquiridos foram essenciais para a minha formação, pois aprendi a elaboração dos planos de aula de acordo com a BNCC, que é muito importante na prática docente. Contextualização. A aula, lugar privilegiado da vida pedagógica, refere-se às dimensões do processo didático: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, preparado e organizado pelo professor e seus alunos. Veiga, 2008, página 267. A apresentação dos resultados da atividade 3, as experiências. A experiência vivenciada no estágio é considerada um momento muito importante no currículo. Primeiro, porque confere ao estagiário a oportunidade de ser um protagonista da aula. Segundo, por possibilitar o exercício do trabalho coletivo, do respeito, da escuta, da análise e principalmente da ética, para com o professor com o qual é realizado o estágio. O estágio supervisionado permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e refletir sobre seu ambiente de trabalho. O estágio, portanto, é atividade fundamental e inegavelmente significativa, por ser capaz de otimizar a profissionalização do estudante. Nesse sentido, o estágio é um momento crucial na vida do acadêmico, pois é através dele que o estudante pode refletir sobre seus erros e acertos enquanto estagiários. Apresentação dos resultados da atividade 3, referente à aprendizagem. Pude compreender o quanto o estagiário é importante para a formação docente, pois proporciona ao docente vivências de sua futura profissão, além de nos colocar diante da realidade das escolas e vivenciar situações que só estando em sala de aula pode ser vista e sentida. Vimos que na prática o ensino remoto é feito por um professor que ministra aulas, seja elas ao vivo ou gravadas, por meio de videoconferência ou recursos similares. Contextualização. Durante o curso de graduação, começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em período de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário, a partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de trabalho que ao longo da vida profissional vão sendo reconstruídos no exercício da profissão. Almeida e Pimenta, 2014, página 73. Avaliação das atividades desenvolvidas. Avaliação da atividade 1. Aqui irei falar das dificuldades, dos pontos positivos, pontos negativos e da avaliação. Então, a maior dificuldade na atividade 1 foi encontrar um professor para responder à entrevista, devido ser um período que todos estavam de férias, alguns viajando, outros não dispunham de tempo para responder ao questionário, assim dificultando a realização do trabalho. Pontos positivos. Como ponto positivo,
Posso ressaltar que a entrevista realizada me aproximou da realidade que os professores têm enfrentado no decorrer do ano letivo. Ponto negativo. Como ponto negativo, posso dizer que a forma como a entrevista foi realizada, impedindo de ser aplicada de forma presencial. Avaliação. A avaliação foi satisfatória, pois através da entrevista realizada e dos demais colegas, pude observar que muitos professores estão enfrentando os mesmos desafios, como preparar as atividades, atender os alunos a qualquer momento para tirar suas dúvidas. Tem se tornado tarefa que exige bastante do professor e os sobrecarrega. Avaliação da atividade 2. As dificuldades encontradas foram: compreender as competências e habilidades da BNCC e como inseri-la no plano de aula, pois até então não havia produzido planos de aulas mais elaborados. Pontos positivos. Como ponto positivo, posso dizer que a realização dessa atividade foi eficaz, pois me permitiu uma experiência próxima da realidade da sala de aula, com a elaboração dos planos de aula e aprofundamento dos conhecimentos na BNCC. Pontos negativos. Como ponto negativo, temos a apresentação dos planos de aula, pois acredito que se tivéssemos realizado de forma presencial, teríamos tirado bastante proveito e conhecimento. Avaliação. O estágio me proporcionou um rico momento de aprendizagem, onde na atividade 3 pude elaborar diferentes tipos de planos de aula, todos alinhados à BNCC. Posso ressaltar que a experiência adquirida será colocada em prática no futuro. Avaliação da atividade 3. Dificuldades. A maior dificuldade foi a realização do vídeo e a falta de um computador nessa reta final do estágio acabou atrasando bastante a realização dessa atividade. Pontos positivos. O auxílio e dedicação do nosso supervisor de estágio, Fernando Lopes, foi essencial para a realização e conclusão dessa disciplina, como também toda a experiência adquirida nas etapas das disciplinas foram muito importantes para a minha formação. Pontos negativos. Não poder realizar as atividades de forma presencial. Avaliação. A disciplina estágio supervisionado foi essencial para minha formação. Através dele, pude compreender a forma de ensino que os professores vêm realizando frente ao ensino remoto, em vista que esse é um momento de se reinventar e de troca de experiência e conhecimento para a realização de um trabalho de qualidade que inclua a todos, em meio às desigualdades sociais. E aqui encerro a minha apresentação. Meu muito obrigado.